Olá, vamos bater um papinho hoje sobre uma breve história da humanidade, Sapiens, de Yuval Noah Harari. Esse livro, com 400 mil exemplares já vendidos só no Brasil, é para mim um motivo de esperança que as pessoas estejam se informando. Então, 400 mil pessoas leram, vamos supor, e botar mais umas duas para cada, então 1 milhão de pessoas. Bom, temos uma galera informada. Bom, é interessante esse livro do Harari porque ele é assustador. Ele funciona como se fosse uma bíblia às avessas. Ou seja, todas as páginas que você abre, você tá de frente para uma desgraça que ainda assim se traduz na evolução humana. E é interessante porque ele é um livro feito por um historiador com, não sei se ele é biólogo, não cheguei a ver, mas ele tem uma leitura biológica da humanidade, ou seja, toda a nossa empatia, a nossa capacidade de se colocar no outro é transformada num objeto científico, né, zerada para dar vazão à leitura científica. Ah, foi isso, mataram muita gente, morreu muita gente, e isso não tem nada que a gente possa fazer. Vamos continuar a história. É claro que é assim mesmo, mas é sempre difícil. Enfim, o livro do Harari ele é sensacional porque logo de cara ele explica que o salto cognitivo dos mamíferos, que mais tarde serão conhecidos como humanos, ele acontece quando o homem é capaz de inventar aquilo que não existe, mas de acreditar naquilo que não existe. Algo assim, ele diz que sobre o futuro, que suposta prova com certeza é também uma invenção, ele diz que você jamais vai conseguir fazer com que um macaco troque uma banana por todas as bananas do mundo que ele vai receber depois de morrer no paraíso. E isso faz bastante sentido, né? E me lembra, acho que uma frase do Voltaire, que perguntavam a ele sobre a existência ou não de Deus, e Voltaire respondia assim: não existe, mas não diga isso aos meus escravos, ou eles me matarão enquanto eu durmo. Assustador, né? O interessante dessa coisa da criação da ficção, né, que é isso que ele chama, a capacidade de ficcionalizar, é que a primeira coisa que a gente pensa como ficção é a ideia de religião, né, evidentemente. Mas a leitura que o Harari oferece, ela é muito maior, porque não é só isso, né? É, a diferença entre os homens, né, o africano, o europeu, o americano, a ideia de nação, a ideia de país, morrer pela pátria, a ideia de sacerdotes, servos, senhores, escravos, a ideia de Apple, a ideia de Coca-Cola. Ou seja, na verdade, lendo, a gente começa a pensar que a maior parte das coisas que tem força no mundo, elas são invenções, né? Então são as ficções que mandam no mundo. E aí eu lembro de uma aula em que eu estava com uma professora e a professora falou: não, mas isso é só simbólico. O problema é que não existe só simbólico, né? É o simbólico que move o mundo. Inclusive tem uma fala dele que é assim: muito provavelmente são essas invenções como a Peugeot, como a Ford, essas invenções humanas que fazem com que as pessoas se agreguem e trabalhem em função dessa invenção. São essas invenções que vão garantir a existência de coisas de fato, né? E o mais interessante dessas invenções é que são elas que conseguem congregar a energia de milhares de seres para alguma coisa que eles não conhecem, né? Então, como é que você vai convencer um garoto que nasceu na Amazônia e um garoto que nasceu no Rio Grande do Sul
a lutarem juntos, a menos que você crie para eles dois a ideia de Brasil, ou a ideia de Cristo, ou qualquer outra ideia, ou a ideia de Flamengo, Botafogo, Cruzeiro, Vasco, por aí vai. Então, é interessante porque a gente não percebe a dimensão do que é ficcional, porque está tão inserido na gente. Então, quando você lê o livro, ele faz você parar para prestar atenção. Esse ser humano que é capaz de viver por um futuro que virá depois da sua morte é um salto na inteligência impensável para os selvagens. O que mais? Então, tem essa questão da divisão das pessoas, né, vai criar o sacerdote, mas depois também nós vamos nos convencer de que o doutor é doutor e os outros não são. E o fato de ser doutor faz com que ele seja mais importante do que qualquer outra pessoa. E ele ganha mais para isso, porque ele estudou mais, mas a realidade já tem mostrado pra gente que não necessariamente é isso que tem sido feito, né? Então, essa primeira evolução, que o Harari chama da intelectual, né? Do conhecimento, ela é feita através da criação da ficção. E aí a gente explica as pirâmides e tudo isso que não faz o menor sentido. Você ter que colocar milhares e milhares de pessoas para carregar pedras em determinados lugares. Como fazer isso? A segunda coisa que tem interessante, eu só li as 200 primeiras páginas, tem 600, ainda faltam alguns capítulos para eu terminar. Mas a outra coisa interessante é que ele chama da maior fraude da história da humanidade, que foi a fraude do homem se fixar no campo, né? Como a gente sabe, o homem era um caçador-coletor, né? E vivia espalhado pelo planeta, sobrevivendo com a sua inteligência do jeito que dava a todas as diferentes naturezas que ele enfrentava. Então, vai ter homem na Sibéria, nos polos, vai ter homem no deserto, em todos os lugares. E o que acontece? Com a invenção do futuro, né, vê como tudo está interligado, o homem começa ele desenvolve a agricultura. E a agricultura é a promessa de que ele vai parar de perambular pelo mundo. Só que quando ele para de perambular pelo mundo, as comunidades aumentam e ele precisa trabalhar para alimentar essas comunidades. Então ele começa a ter preocupação com o futuro. Resultado: o homem caçador-coletor vivia 40, 50 anos, né? Pleno, né? Evidentemente. Não sei, assim. Claro que a situação, doenças, ataques de selvagens, né? A estrutura física do homem era outra, né? Ele diz que nenhum homem hoje combateria com um caçador-coletor, né? É muito mais alto, muito mais forte, para poder ele enfrentar as feras, né? Mas essa fixação é interessante porque ele se fixa com uma promessa de um futuro melhor. Lá vai. E ele chama isso da maior fraude, porque na verdade não houve um futuro melhor, né? O homem se fixou, e aí provavelmente você tem o começo da ideia de propriedade particular, não vou dizer privada, mas particular, né? De um clã, de um grupo. E aí ele combate os outros grupos, porque não tinha necessidade disso. Porque se você come maçã, porque está na época de maçã aqui no Rio, e depois você vai andar lá para Cabo Frio, para outro lugar que vai estar numa outra fruta, não tem problema nenhum. Mas quando você começa a agricultura, você precisa reservar uma galera para tomar conta daquele espaço, para que uma tribo não venha depois e tome aquilo que você plantou. Então você tem aí o homem vai se fixando a um terreno e vai se tornando sedentário, mas trabalhando mais. Ele tem o objetivo de viver mais, mas ele passa a viver mais trabalhando mais. Enquanto o caçador-coletor, ele caçava para comer e depois, vamos botar com muito humor, curtir a vida.
o agricultor não tem essa esperança, né? Ele precisa plantar, torcer para dar tudo certo e fazer reserva, cuidar dos estoques, pensar no futuro, preparar a terra de novo já para a próxima. Então, assim, essa troca é muito interessante. E vale a pena pensar que só nos últimos 200 anos é que nós tivemos, em uma região específica do mundo, que é a Europa, uma melhora na qualidade de vida, né? E na quantidade de vida. Ou seja, nós vivemos 70, 40 mil, 400 mil anos como coletores e caçadores, vivendo do que a terra dava e seguindo a vida. E de um tempo nós viramos agricultores e nos últimos 200 anos conseguimos alongar a nossa expectativa de vida. O que o Harari nos diz é que isso não parece ter sido uma troca justa. E se você contar que esse trabalhador que se fixou no campo, construindo, plantando, ele, para se proteger, ele começa a se organizar em estados, e esses estados ele elege entre eles os mais preparados para governá-lo, e os mais preparados vivem de parte da receita, da coleta que o agricultor teve. E aí você já sabe o resto da história. Então, pelo menos para a grande maioria da humanidade, não me parece ter sido uma troca muito justa esse assentamento, né? Essa ideia vai ficar melhor se a gente ficar aqui. Um capítulo do livro, a gente já imaginava, né? Ele diz: não existe justiça na história, né? Daí que muito interessante que a gente tenha discussões éticas hoje, e um dos países aplaudidos como exemplo de democracia, né? Seja um país que não se considerou tão confuso, explodiu uma bomba na cabeça de milhares de pessoas e dizimá-las imediatamente para mostrar sua força. E que aviões da chique França, né? Da elegantérrima França, não se incomodassem em despejar napalm em vilarejos pobres do Vietnã. Então não há justiça na história. O que faz a gente pensar então o que é justiça além de ficção. Seguimos. Não é um livro para deixar a gente feliz. Não é não. Ele diz o seguinte, ele diz que hoje a nossa questão ética, né, ou moral, ela envergonharia boa parte do Ocidente se uma pessoa perdesse um emprego por ser negra. Mas, da mesma forma, não envergonha boa parte do Ocidente que parte desse público, e aí negro, branco, esteja morrendo de fome nas suas ruas. Então é interessante essa questão ética que ele apresenta. Outro aspecto interessante é que, então, pensando essa história, né, acontecendo, claro que a gente tem que pensar que a história está acontecendo em todos os lugares do mundo. Então, em determinado momento, um grupo se assenta numa fazenda, num pedaço de terra, e desenvolve a sua agricultura ali, depois de observar como as plantas crescem. E aí, o que acontece? Nesse processo de começar a guardar coisas e ter coisas, o homem inventa a escrita, e aí ele apresenta um primeiro pedaço de escrita que provavelmente é uma lista de produtos que alguém tinha, tipo 30 sacas de milho, 3 quilos de trigo, etc, etc. Então, lamentavelmente, a vida nos explica que a burocracia veio antes da poesia. Isso faz todo sentido também, né?
O livro tem uma pegada meio ecológica também, assim, pelo menos nessa minha... Primeiro porque ele vai quebrar, né, o discurso dos carnívoros humanos sobre a necessidade de mais terra para plantação ou para a pecuária. Isso não existe, né, e para a capacidade de alimentar públicos. Mas o que é legal é que ele pega uma passagem muito pesada e ele bota a foto de um bezerro que acabou de nascer dentro de um quadradinho onde ele fica, né? E ele diz que após o nascimento o bezerro é separado da mãe e trancado em uma jaula do tamanho dele. Conforme ele cresce, a jaula estica, né? Ele vai passar ali o resto da vida, que é mais ou menos 4 meses. E nesses 4 meses ele não vai andar, nem se relacionar com outros bezerros. E por não andar, ele não vai desenvolver musculatura e a sua carne vai ficar macia e suculenta. A única vez que ele vai sair desse confinamento, aos 4 meses e um pouco, e que ele vai poder se encontrar com outros bezerros, é quando ele está indo para o abatedouro. Tem um aspecto do livro, nessas 200 páginas, que vale a pena ressaltar, que é o seguinte: o extermínio de espécies acontece a todo momento e sempre aconteceu. Ou seja, não necessariamente nós vamos ficar aqui para sempre. Não é a regra da natureza, pelo menos não até agora. E nesse sentido, o planeta Terra tem passado por milhares, por centenas, vamos usar esse termo, eu acho, de mudanças climáticas graves, né? Então, de acordo com o que eu entendi, o Yuval não apresenta isso como um problema para o planeta Terra. E é verdade, né? Talvez seja um problema para os seres humanos. A Terra já aqueceu outras vezes, já esfriou outras vezes, e provavelmente vai passar por isso mais uma dezena, centena de vezes antes de terminar, porque ela também vai terminar. A grande questão é se nós vamos adiantar ou atrasar esse processo. Acho que vale a pena pensar. Muito bem. Então, eu acho que os 3 aspectos que eu gostaria de destacar é o poder da ficção, né? Que constrói os nossos líderes, seja Cristo, ou seja Bispo Macedo, seja Gandhi, ou seja Bolsonaro. E essa ficção que cria a ideia de futuro e nos assenta num pedaço de terra e nos leva a nos confinarmos, a planejar como vai ser a nossa velhice. E aí, para planejar, a gente chega à escrita, né? Uma escrita burocrática antes de uma poesia. Tem uma parte muito legal que é, como é que ele fala aqui? Que ele vai falar sobre o fato de... Ele conta a história de um negro norte-americano, que eu estou tentando achar aqui, mas não vou achar, que não está na nossa lista, mas ele foi o primeiro negro a se candidatar à presidência dos Estados Unidos em 1940, assim. E foi tratado com muito humor por parte do grupo responsável por fazer seu cadastro como candidato à presidência dos Estados Unidos. Um pré-Obama. Muita coisa mudou, ou quase nada. A gente se vê. Obrigado. Tchau.